A tribo caminha pelo mundo com a certeza absoluta de que está no comando. Vocês acreditam que são os capitães da própria alma. Vocês acham que escolhem a roupa que vestem, a comida que comem e o caminho que fazem para o trabalho. A sensação de eu é tão forte que questioná-la parece loucura. Mas o primitivo precisa te avisar. Os seus sentidos enganam você. A Terra parece plana quando você olha para o horizonte, mas não é. O Sol parece girar em torno da Terra, mas não gira. E a sua sensação de livre-arbítrio pode ser a maior ilusão cognitiva já criada pela evolução para impedir que você enlouqueça. A filosofia debateu isso por milênios, com palavras bonitas. Mas, nas últimas décadas, a neurociência entrou na sala com máquinas de ressonância e eletrodos. E os dados que eles extraíram do cérebro humano sugerem, a princípio, um cenário de pesadelo. Você não é o piloto, você é apenas um passageiro em um carro que dirige sozinho. Tudo começou a desmoronar em 1983. O neurofisiologista Benjamin Libet, da Universidade da Califórnia, montou o cenário que assombraria a ciência. Ele conectou voluntários a um eletroencefalograma e deu uma ordem simples. Mova o seu pulso quando você sentir vontade. Não havia sinal externo. A escolha era puramente interna. O que Libet descobriu foi um sinal elétrico chamado potencial de prontidão. Ele viu que a atividade elétrica na área motora do cérebro começava a disparar violentamente cerca de 550 milissegundos antes da ação acontecer. Mas o voluntário só tinha consciência da vontade de mover o pulso 200 milissegundos antes. Faça as contas. Existe um delay de 350 milissegundos. Pense no peso disso. O seu cérebro iniciou a ação no escuro, sem te avisar. Ele preparou os músculos, calculou a rota e disparou o comando. Só depois, como um relatório atrasado, a sua consciência recebeu a notificação. Eu quero mover o pulso. Você não iniciou o movimento, você apenas foi informado dele. A tribo cética diz, mas meio segundo é muito pouco, pode ser um erro de leitura. Foi aí que a ciência moderna respondeu com força bruta. Em 2008, no Instituto Max Planck, na Alemanha, o professor John Dylan Haynes não usou eletrodo simples. Ele usou a tecnologia mais avançada do mundo, a ressonância magnética funcional. Ele pediu para os participantes escolherem livremente entre apertar um botão esquerdo ou direito. O computador, analisando os padrões de fluxo sanguíneo no córtex frontopolar, conseguiu prever a escolha dos participantes. Mas não foi meio segundo antes. A máquina sabia qual botão seria apertado até 10 segundos antes do participante saber. 10 segundos. No mundo da mente, isso é uma eternidade. Durante 10 segundos, você achou que estava deliberando, pensando, exercendo sua liberdade. Mas o resultado já estava gravado nos seus neurônios muito antes de você formular o pensamento. E se você acha que esses 10 segundos são apenas um erro, precisamos falar sobre o Dr. Michael Gazzaniga, o pai da neurociência cognitiva. Estudando pacientes com o cérebro dividido, Gazzaniga descobriu uma área no hemisfério esquerdo que ele chamou de o módulo intérprete. A função desse módulo é assustadora. Ele cria narrativas falsas para justificar suas ações automáticas. Se o seu cérebro primitivo te faz pular de susto sem motivo, o intérprete inventa na hora. Eu pulei porque vi um vulto, mesmo que não tenha visto nada. Nós somos programados biologicamente para mentir para nós mesmos. O intérprete te convence de que você escolheu o chocolate, quando, na verdade, foi apenas sua taxa de açúcar que caiu. Ele é o advogado de defesa que justifica o crime depois que ele já aconteceu. Segundo Gazzaniga, a sensação de eu estou no comando é apenas uma história que o cérebro conta para você não enlouquecer. E isso nos leva ao argumento final do determinismo, a biologia. O neurobiólogo Robert Sapolsky, de Stanford, argumenta que nós somos máquinas reagindo a estímulos. Você não escolhe os seus genes, não escolhe os seus hormônios, não escolhe a estrutura do seu cérebro. Para provar isso, olhamos para o caso trágico de Charles Wilkman. Em 1966, Witzman, um ex-fuzileiro marinho considerado um homem bom e inteligente, matou sua esposa, sua mãe e depois subiu na torre da Universidade do Texas e atirou em dezenas de pessoas. O mundo o chamou de monstro. Disseram que ele escolheu o mal. Mas Whitman deixou uma carta pedindo que fizessem uma autópsia no cérebro dele porque ele sentia impulsos que não controlava. A autópsia revelou um glioblastoma, um tumor pressionando a amígdala dele, a área responsável pelo medo e agressão.
O tumor fisicamente forçou seu cérebro a entrar em estado de violência. Se você tivesse o cérebro de Whitman, você teria feito o mesmo. Nesse ponto da história, parece que o livre-arbítrio é zero. Somos robôs de carne. Mas espere, o primitivo não te trouxe aqui para dizer que você é uma marionete. Existe uma peça escondida nesses estudos que muda tudo. O próprio Benjamin Libet, o pai do determinismo, não aceitou a conclusão de que somos robôs. Ele voltou aos dados e olhou para aqueles últimos 200 milissegundos antes da ação. Ele descobriu que, embora o cérebro inicie o impulso sozinho, a consciência tem uma habilidade única. Ela não tem o poder de criar a vontade, mas ela tem o poder de vetar a ação. Libet chamou isso de free want, o livre veto. Imagine que seu cérebro é um cavalo selvagem. Ele vê o perigo e quer correr. Ele vê a comida e quer comer. Ele reage rápido antes de você pensar. Mas você é o cavaleiro segurando as rédeas. O cavalo dá o puxão inicial, o impulso de 10 segundos atrás, mas no último segundo você tem a chance de puxar a rédea e dizer: não. Isso explica a realidade humana perfeitamente. Por que temos pensamentos intrusivos bizarros? Por que temos vontade de socar alguém no trânsito? Porque o cérebro animal, o cavalo, está sugerindo soluções violentas e rápidas o tempo todo. Ele é uma máquina de sobrevivência, não de moralidade. O livre-arbítrio, portanto, não é sobre o que você sente ou pensa. Você não tem culpa do que passa pela cabeça. Isso é biologia. O livre-arbítrio é o filtro. É a capacidade do seu córtex pré-frontal de olhar para a sugestão estúpida do seu cérebro e cancelá-la. A liberdade não é ação. A liberdade é a inibição. Então, quando um criminoso diz, foi o meu cérebro, ele está certo e errado. O cérebro deu a arma e a munição, mas foi a consciência dele que se recusou a puxar o freio. A diferença entre o monstro e o humano não é a ausência de instintos ruins. Todos nós temos a sombra dentro de nós. A diferença é que o humano usa o poder do veto. Você não é os seus pensamentos automáticos. Eles são apenas ruídos do sistema. Você é a voz silenciosa que decide quais pensamentos merecem viver e quais merecem morrer. O livre-arbítrio existe, mas ele exige vigilância eterna. Se inscreve na tribo, assuma as rédeas. E isso foi só o começo.